Fala, fofuchas e fofuchos. Beleza, galera? Tranquilinho até aí? Como é que foi o final de semana? Tranquilo? Papai e mamãe comendo aquele peixinho, na paz. Isso aí. Tranquilo, todo mundo com saúde? Vamos lá? Olha só, nossa matéria está toda fechada. Vimos aqui, expliquei todo o conteúdo, fizemos os exercícios da nossa apostila, corrigimos já eles e agora eu deixei uma bateria de exercícios aí para vocês fazerem. E agora vamos corrigir essa bateria de exercícios, finalizando aqui. Só que eu queria deixar aqui um conteúdozinho para vocês sobre a clínica da família. A gente está vendo aí, passando por essa pandemia, a importância da clínica da família, ela tem a ver com Rousseau, ela tem a ver com a nossa matéria. De que maneira, André? Não estou entendendo. Olha só, existem dois modelos de saúde. É o modelo que a gente chama de biomédico, que era o modelo mais antigo, que era a saúde feita pelo médico, em que a pessoa ficava doente, procurava o médico, e o médico ele examinava você biologicamente, tá? E através esse exame biológico, ele te dava um tratamento. E acabou. Então, era um tratamento feito pelo médico dentro de um hospital, que era como se fosse uma fábrica de saúde, onde eu só examinava o seu biológico, tratava você e botava para fora, como se fosse um carro com problema. Você leva para a oficina, o cara conserta e volta. Esse é o modelo mais antigo. O modelo novo é um modelo biopsicossocial. Por que é isso, André? Nós percebemos ao longo do tempo que o ser humano é muito mais do que só o lado biológico. O lado biológico ele é fundamental, mas a gente começou a perceber que existiam doenças, problemas em que o indivíduo tinha doenças e que não tinham a ver com o seu biológico. Tanto que o Freud e o Jung, que é o aluno dele, eles vão desenvolver a psicanálise baseados nisso. Tem um filme também ótimo, quem quiser aí assistir, Um Método Perigoso, em que mostra eles dois desenvolvendo a psicanálise, em que eles tinham uma paciente que estava louca, eles faziam todos os exames na paciente, e biológicos da época, né? E não encontravam nada. Até ele perceber que era um problema do psico. Ele vai estudar o psico baseado no Karl Marx. O que a gente vai estar vendo aqui em sociologia que é chamado de... Tranquilo, vamos lá. O problema é saber onde encaixar isso, onde eu entro ali. Eu tenho que estar criando estar lembrando de criar essas coisas. Vamos lá. E o modelo biopsicossocial, que é o modelo atual, em que nós percebemos que o ser humano ele é muito mais que o biológico. Ele tem o lado psicológico e o lado social. Esse desenvolvimento do psico ele acontece com Freud, Jung, inclusive tem um filme ótimo, chamado Um Método Perigoso, que mostra eles dois desenvolvendo a psicanálise, que é baseada aí na estrutura de Karl Marx, que a gente vai estar vendo aqui, histórico dialético, né? O desenvolvimento histórico dialético de Karl Marx, a gente vai estar vendo aqui, vai dar essa noção para ele de que o ser humano ele tem um psique, e que esse psique é histórico. Ele se desenvolve ao longo do tempo. Então a gente começou a perceber que existiam doenças que elas vinham do psique. Então não adiantava tratar só o biológico, tinha que tratar o psique. Então a gente percebe que o ser humano ele é bio, ele é psico, e com Rousseau ele é social, é um animal social. Não adianta, eu sempre falo que não adianta eu tratar uma criança com verme, dar remédio, exames e tudo, essa criança melhora, eu devolvo ela para um ambiente contaminado.
Olha a quarentena aí que a gente está vivendo. O seu ambiente não está salubre, não é saudável, a pessoa vai ficar doente. Então o ser humano ele é biopsicossocial. Então eu entendo hoje que eu tenho que tratar esse ser humano de maneira biopsico e social. E tem que tratar, se eu for tratar de maneira social, tem que tratar ele dentro da célula social que é a família. Lembra que a gente viu com o Rousseau aqui? O organicismo, a sociedade é um grande organismo vivo e a família é a célula desse organismo vivo. Então, se a gente entende que a sociedade é um grande organismo vivo e que a família é a célula desse organismo vivo, e eu quero tratar esse indivíduo de maneira biopsicossocial, eu tenho que tratar ele dentro da família. Daí a gente chama de clínica da família. Eu pego a sociedade, vamos dar um exemplo aqui, eu pego a sociedade da comunidade barbante, entendo que ela é um grande organismo vivo e que a célula dela é a família. Então eu desenvolvo uma estrutura chamada clínica da família que atende essa família de maneira biopsicossocial. Eu vou entender esse indivíduo de maneira biopsicossocial. Então você vê que o Rousseau, você entendeu por que eu dei essa volta aí. Para você entender até que como essa visão do Rousseau organicista era utilizada para a gente até hoje. Tranquilo até aí, gente? Vamos partir para a nossa correção? Partiu! Vamos lá, galera, então, corrigir os nossos exercícios de sociologia. Deixei a bateria de exercícios para vocês aí, de atividade para vocês fazerem. E agora é a hora da gente corrigir essas atividades. Tranquilo até aí? Vamos começar com essa primeira questão? Então aí, ó. Aqui, ó, bandeira, né, dos federados norte-americanos, a bandeira dos confederados norte-americanos. Número 1. Após a Guerra da Independência, os Estados Unidos se viram em uma guerra civil onde forças opostas entraram em conflito sobre diversas questões, como escravismo, a política econômica. Porém, elas se dividiram em dois sistemas políticos distintos, federados e confederados. Travavam uma batalha sobre qual sistema seria instalado um novo país. Marque a alternativa incorreta, ele quer errada. Lembrando aqui que a gente falou aqui, ó, no sistema de federação, cada estado possui a sua própria constituição, e essas constituições estaduais elas estão subordinadas a uma constituição federal. Na confederação isso muda. Os estados eles não são obrigados a seguir totalmente a constituição, da confederação. Eles podem tomar a decisão de seguir ou não as leis da Constituição da Confederação. Eles não são obrigados. E, vamos lá, outra coisa importante é que na federação, numa federação, os estados eles não podem abandonar a federação. Dá um exemplo aqui, o estado do Rio de Janeiro ele não pode se separar do Brasil. Ele vai entrar em guerra, tá? Entra em guerra. Na confederação, não. Ele participa da confederação. Se ele não quiser mais, fizer um plebiscito, ele pode sair da confederação. Não é declarar guerra aí. Ele tem essa autonomia de poder entrar e sair, coisa que na federação não tem e a Constituição está subordinada. Só lembrando os dois sistemas aí pra gente. Então vamos lá. Marcar aqui a incorreta, né? Vamos aqui. Em uma confederação, os estados não são obrigados a seguir todas as determinações da Constituição Federal, da Constituição Confederada, que seria isso aí. Tá certo, não tem obrigado. Na confederação, os estados podem se desligar sem configurar crime. Verdade. Na confederação, cada estado possui a sua própria Constituição. Tá certo. Os estados... O sul dos Estados Unidos estava baseado na federação. Esse que está errado. Aqui é a letra D. A gente falou aqui, nos Estados Unidos, o sul era escravista. Daí não querer ser uma federação, ser uma confederação. Porque aí os outros estados podiam abolir a escravidão e eles lá embaixo não. Então a ideia era virar uma confederação e não uma federação, para perpetuarem a escravidão dentro dos Estados Unidos. Tranquilo até aí? Então a número 1 é a letra D. Certo aí, gente? Só conserta aqui, ó, que é a Constituição Federal, né? E não é confederada ali, tá? Tranquilo? Beleza? Vamos agora para a questão número 2.
No final do século XIX, a primeira década do século XX na Europa foram marcados por um clima de confiança e otimismo. Os homens da época tinham a sensação de que a Europa teria o domínio definitivo sobre todos os continentes. Porém, por trás dessa aparência de tranquilidade estavam presentes graves problemas econômicos. O mundo encontrava-se dividido em submisso às grandes potências europeias e aos Estados Unidos, sendo obrigado a consumir seus produtos industrializados e a trabalhar em suas fábricas. Assinar a alternativa incorreta. Vamos lá. Aqui está falando sobre a euforia do século XIX. A euforia do século XIX é o que a gente falou aqui, ó. Marca o que é esse momento eufórico. Marca o surgimento e a explosão da ciência. A gente falou aqui, ó, telefone, homem voando, com balões e o Zeppelin, surgimento do telefone, da luz elétrica, de remédios aí, até com vacinas. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma euforia. A ciência está tendo tanta descoberta que as pessoas estão realmente acreditando que a gente vai chegar num mundo perfeito. Aí carrega aquela coisa do darwinismo social que a gente falou aqui. Aquela ideia de que sociedade superior, evoluída. Então a gente falou aqui que a discussão do darwinismo social, ele nasce desse euforismo aqui. Vamos lá. As sociedades com baixa tecnologia acabaram sendo subjugadas pelas nações de tecnologias mais avançadas. Verdade. A gente falou aqui, esses países industrializados com mais tecnologia vão lá subjugar esses povos. Vamos lá. B. Os avanços científicos e industriais geraram na população branca europeia a ideia de que o mundo caminhava para uma perfeição. Verdade, euforismo do século XIX. Tá? Beleza. C. A qualidade de vida gerada pelos avanços da ciência e da indústria alcançaram a todas as nações da Europa, África e América. Errado. A gente falou aí, ó, esses avanços tecnológicos ficaram só para a elite branca europeia. Tá? Isso aí não alcançou todo mundo, não. Tá errado essa aqui. Então é a letra C. A número 2 é a letra C. Esses avanços tecnológicos até hoje, né? A gente vive aqui de uma tecnologia atrasada que vem dos grandes países. Estamos aqui na rebarba dessa tecnologia. Tranquilo? A gente está até comentando ontem aqui, a 5G já está funcionando, né? Em vários países, aqui é um sonho ainda. Então a gente está sempre num feedback aí, um atraso aí, né? Um atraso aí de tecnologia que chega aqui pra gente. Tranquilo? Fomos aí, número 2 fechou? Vamos para 3 então? Beleza. Explique o organicismo de Rousseau. Acabamos de falar aqui, ó, a sociedade é um grande organismo vivo e a família é a célula desse organismo vivo. É ela que ensina você a andar, a falar, é a cultura do grupo, a língua, a alimentação. Foi aí, gente? A 3 a gente já fez, caiu ali embaixo que voltou aqui de novo. Vamos lá. 4. Qual a diferença entre Estado e governo? Vamos lá. Estado, conjunto de todas as organizações e instituições públicas que fazem a sociedade funcionar. Isso é o Estado. O conjunto de todas as instituições públicas que fazem a sociedade funcionar. Isso é Estado. Governo, grupo de pessoas que administram o Estado por um período de tempo. Então foi o que a gente falou aqui, ó. Você fez um concurso público, você é funcionária do prefeito, você é funcionária do Estado. Você é funcionário da máquina estatal, município do Rio de Janeiro. Você não é funcionária do prefeito. O prefeito entra, fica 4 anos, sai, entra outro, fica 4 anos, sai. O governo troca, Estado fica, máquina estatal fica. Tá? Beleza até aí? Fechamos a 4? Vamos seguir na 5. Tanto a república quanto a democracia foram sistemas políticos que nasceram na Grécia Antiga. Porém, existem diferenças em relação ao conceito de cidadão de hoje para o cidadão grego da época. Assinale a alternativa que não marca uma característica da República Grega.
A gente falou aqui, ó, República Grega, primeiro, era só homens maiores de 21 anos, nascidos na Grécia, donos de terra e livres, os patrícios. Outra, era uma república, era uma democracia direta, dentro das ágoras, né? Eles iam lá para dentro votar, eles mesmo votavam as leis, eles mesmo criavam as leis e votavam as leis. Tranquilo? Então vamos ver aqui. A cidadania pertencia somente aos cidadãos gregos. Verdade, falou que tinha que ser grego. Apenas homens maiores de 21 anos podiam ser cidadãos. Certo. Estrangeiros, donos de comércio ou terras poderiam ser cidadãos. Errado, essa aqui que está errada, já matamos. Estrangeiro não pode ser. Então a letra C. Número 5, letra C. Beleza? Vamos seguindo? Vamos lá. 6. Qual das alternativas abaixo não é uma condição mínima que o Estado deve fornecer aos seus cidadãos? Vamos lá para a gente ver aí, ó. Olha aí. Oferta de emprego? Sim, tem que garantir oferta de emprego. Ensino técnico? Não, tá errado, essa não. Tem que ser ensino fundamental, que a gente falou, tá aqui, ó, ensino fundamental. E atenção básica à saúde, né, que a gente está vendo aí. Agora, ensino técnico. Então, a 6 é a letra B. Fomos até aí, gente? Tranquilo? Então, 6, letra B. Fechamos. Vamos para 7 agora? Vamos lá. Seguindo. 7. A proclamação da República do Brasil foi marcada pela disputa entre dois grupos. O primeiro, formado por cafeicultores e líderes das elites locais, buscavam autonomia econômica dos estados e, com isso, apoiavam uma república federativa. Já os militares positivistas queriam um governo centralizador e, se possível, ditatorial. A solução foi a construção de um sistema chamado federalismo às avessas. Quais alternativas não marcam uma característica desse sistema? A gente falou aqui, como você tem um positivismo, que vocês vão estar estudando esse ano, do Comte, essa estrutura toda, eles são centralizadores de uma ditadura. Eles querem uma república, mas é uma república ditatorial. Você tem um presidente ali ditador. Tá? Enquanto você tem os federalistas que querem uma federação com os estados autônomos. Como é que foi feito isso? O Brasil virou uma república federal, só que eles inverteram os assuntos que a Constituição estadual discutia foram todos para a Constituição Federal. E o da Constituição Federal, a cobrança de impostos, ela passa para os estados. Com isso, deu mais poder ao governo federal, ao governo central. Se centraliza mais o poder. Foi o que a gente falou aqui. No Brasil, pena de morte, não existe pena de morte no país inteiro. Aborto é crime no país inteiro. Isso tudo está na Constituição Federal, que geralmente ela vai para a Constituição Estadual. E a cobrança de imposto aqui, mas cada estado cobra o seu próprio imposto. Tranquilo até aí, gente? A gente entender essa inversão aí da Constituição. A ideia era, como eles queriam uma ditadura, eles dar mais poder ao governo, né, para o presidente. Então, para o presidencialismo, dar mais poderes para o presidente e tirar os poderes dos estados. Os estados pedem poder. Mas para dar um cala-boca, eles fazem o quê? Eles passam os impostos. Que aí cada estado pode cobrar o seu imposto, ganhar dinheiro com isso, então aceitou perder autonomia em troca de grana, né? De cobrar impostos. Essa que foi a grande jogada aí. Vamos lá. Cada estado possui uma Constituição subordinada à Constituição Federal. Tá certo. Isso aí. Os estados não podem se separar da federação. Tá certo também. Isso continuou. Cada estado cobra seu imposto e as questões culturais, como pena de morte e aborto, foram para a Constituição Federal. Tá certo. Isso aí. O Brasil conseguiu reverter as constituições e hoje funciona no modelo clássico de federação? Não, a gente falou até hoje vivemos isso. É a letra D. Até hoje. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. Fechamos aí a número 7, gente. Tranquilo? Vamos continuar aí o nosso questionário, nosso exercício? 8. O SUS, Sistema Único de Saúde, vem se desenvolvendo desde sua criação em 88 até os dias de hoje, com a abordagem biopsicossocial. A gente acabou de falar aqui hoje, né?
O que é essa abordagem? Olhar o ser humano no seu biológico, com remédio, aquela coisa toda, ver o bio da pessoa, entender que existem doenças que são psicológicas e entender o bio e o psico inserido dentro da sociedade. Isso é bem complicado. É só para me dar um exemplo aqui, dar uma paradinha aqui, reforçar isso. A nossa quarentena aí, uma das grandes discussões, a falta de investimento no setor de humanas, no setor social, na formação, né, de sociólogos e essa estrutura toda, hoje deixa o Brasil às cegas. A gente teve aí uma reportagem, né, com o Átila, né, que é um doutor, né, em infectologia. Ele é o apresentador e dono, né, do Nerdologia, que é um canal do YouTube famosíssimo. Ele foi num programa do Roda Viva e ele discutiu justamente esse fator social. Quando perguntaram para ele sobre as favelas, qual o impacto, né, qual vai ser o impacto do coronavírus em comunidades onde as pessoas vivem, às vezes, num cômodo só, você tem 8 morando ali dentro, com dificuldade de higiene e esse tipo de coisa. Ele fala assim, a gente está cega. A gente está cega por quê? Porque esse setor da ciência também foi abandonado, quer dizer, muito menosprezado, né? Pelo contrário, aí foi muito menosprezado. Então, assim, como a gente não teve um desenvolvimento no fator, na estrutura da ciência social, hoje a gente não tem como prever, como mensurar, medir, né, o impacto que uma pandemia dessa pode causar num ambiente social desse. Faltou investimento na ciência para poder estudar esses ambientes e poder fazer essa analogia aí. Para você perceber a importância disso. Então, olhar o ser humano hoje de maneira biopsicossocial, inserido dentro da sociedade, nesse contexto social aí. Olha aí o Rousseau, ser humano como um animal social. E a família ali, ó, a estrutura familiar. Ele falou que 8 morando dentro da mesma casa. Então, voltando aí, ó, o SUS, Sistema Único de Saúde, vem se desenvolvendo desde a sua criação até os dias de hoje, com a abordagem biopsicossocial, que trabalha os 3 lados da estrutura humana. A questão social desta abordagem se faz utilizando a visão organicista de Rousseau. Quais alternativas não marca esta visão que a gente falou aqui? Vamos lá. Não devemos levar em consideração o seu grupo social para não afetar o nosso julgamento médico. É isso? Está errado. Essa aí, ó, letra A. Tá? Pelo contrário, a gente tem que levar em consideração o grupo social que a pessoa vive, o ambiente, a higiene, essa estrutura toda. Não adianta dar remédio para verme, para criança, e a criança voltar para o ambiente onde está contaminada. Ela vai ter verme de novo. Então é fundamental. Então aqui é a letra A 8 é a letra A. É a que está errada. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir? Vamos lá. Número 9. A PUC, 2015. Leia o fragmento a seguir, extraído do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre homens de Rousseau. Na natureza, como nos diz Darwin, se faz a lei dos mais fortes sobre a lei dos mais fracos, dos mais adaptados aos menos adaptados. Na sociedade humana, o Estado se faz como legitimador de diferentes classes sociais, com direitos e deveres diferentes, além de oportunidades diferentes. Rousseau, Jean-Jacques, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Beleza. O que o Rousseau está falando aí? O Estado está legitimando essa desigualdade. Ele está vendo aí que o Estado está agindo errado. O Estado ele não tem como... não é a função do Estado estar legitimando isso. A função do Estado é outra, a gente viu aqui. Tá? Aqui não, aqui o Estado ele defende interesses de uma elite. Ele tá olhando, o Rousseau está olhando para a sociedade dele e falando assim, ó, esse Estado está funcionando errado. A função do Estado é essa, e ele está agindo de maneira errada. Não cabe ao Estado fazer isso, ele está mostrando, está fazendo uma crítica à sociedade dele. A partir da teoria contratualista de Rousseau, assinale a alternativa que apresenta aquilo que o filósofo de Genebra pretende defender na obra.
que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado não é responsável pelo conflito social. Não, está errado. Né? Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural, ou seja, que a natureza não se encontra submetida à lei. Errado. Né? Que o Estado natural existe apenas o direito de propriedade. Errado. Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que está presente no estado natural. Não. Que há na espécie humana duas espécies de desigualdade. A primeira natural e a segunda moral ou política. Essa aqui, a letra E. Marca aí a letra E. Eu falei com vocês, cheguei a falar isso na sala com vocês. Existe uma desigualdade natural e uma desigualdade social. Tá? Elas são diferentes. Eu expliquei aqui. Ó. A desigualdade natural, só para a gente poder entender isso aqui, que é importante, que às vezes muita gente, eu na sala de aula, dando até aula de geografia, eu falei sobre a desigualdade, as diferenças, as desigualdades naturais e sociais. Aí o aluno falou, não pode existir. Eu falei, não existe. E ela é boa. A desigualdade natural, ela é algo desejável para a espécie. Nós estamos vivendo isso agora. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, alguns pesquisadores estão pegando aí o sangue, pegando aí material, os anticorpos de pessoas que sobreviveram ao coronavírus e pessoas que são autoimunes. Existe na espécie humana pessoas que são autoimunes a alguns tipos de doença. Então a gente estuda esses autoimunes. Então há uma desigualdade. Isso é natural, isso faz parte das espécies. Eu dou um exemplo na sala sobre o HIV. O HIV, ele vem do SIV, Sistema Imunológico e Vírus. No macaco, ele não mata mais. Ele não mata os macacos. Aí você fala, por que não mata? Porque já matou todos. Porque quando ele apareceu na pré-história, na espécie dos símios, matou todo mundo. Só sobrou quem? Só sobrou os que eram autoimunes. Esses começaram a cruzar e deram a espécie de macacos que a gente tem hoje aí. Então, a diferença biológica, a diferença natural, ela é desejável. Ela é tipo um mecanismo de defesa da espécie, para ela não entrar em extinção. Então, existe uma desigualdade natural que garante a espécie ela não entrar em extinção. É desejável isso. Somos diferentes biologicamente. Negar isso é errado, é certo. Mas as diferenças biológicas, elas não podem ser leituras de uma diferença social. Desigualdade social é tentar pegar as diferenças biológicas para justificar dominação e subordinação, aí fazer e subjugar socialmente. Então eu pego diferenças biológicas para tentar justificar diferenças sociais. A minha cor de pele é azul e a sua é vermelha. Então, que são diferenças biológicas. Então, dentro da sociedade, eu que tenho a cor azul tenho mais direito, você que tem a cor vermelha tem menos direitos. Ou seja, eu estou pegando uma diferença, uma desigualdade biológica para justificar uma opressão social. Tranquilo até aí, gente? Deu para a gente entender isso? Então, a gente entender aí desigualdade natural e desigualdade social. A desigualdade natural, ela existe, é benéfica. A social, não. Ela é criada pelo homem. Ela é a tentativa de justificar uma opressão de um grupo sobre outro dentro da sociedade. Deu para entender isso, gente? Fechamos esse pedaço aí? Vamos seguir? Beleza. Número 10. Vamos agora para 10. Quando os europeus chegaram à América, encontraram dois tipos de sociedade, primitiva e civilizada, diferente dos índios, os incas, maias e astecas possuíam uma monarquia teocrática e propriedades agrícolas. Eram do Estado.
produzido excedentes que eram comercializados. Podemos afirmar que Estado e sociedade eram civilizadas, era a seguinte característica. Elas possuíam religião estruturadas, o que os índios não possuíam. Errado. Todas as duas eram civilizadas, que possuíam uma agricultura e deixavam de ser coletoras. Não, também não. Incas, maias e astecas possuíam um Estado que regulava as atividades sociais do indivíduo. Sim. Letra C. Foi o que a gente falou aqui. As sociedades, a interdependência social, a gente tem que entender aqui, ó, que ele está falando. Quando os europeus chegaram aqui na América, principalmente ali na América Central, encontraram incas, maias e astecas. Então encontraram sociedades que não eram civilizadas e sociedades que eram civilizadas. Qual é a gente usa isso? O Estado. A sociedade era tão complexa com o comércio e começou a ficar tão complexa que surge o Estado. Então, o surgimento de um Estado, coisa que os índios brasileiros não têm, entre primitiva e civilizada. É a marca aí pra gente. Tranquilo até aí, gente? Fechamos a questão 10? Beleza? Então, olha só. Acabamos aí a nossa bateria de exercícios. Demos uma olhada aí, discutimos até sobre o SUS hoje aqui, falamos bastante, seu biopsicossocial. E legal aqui, ó, falamos aqui da desigualdade biológica e a desigualdade social, que elas existem. E discutimos isso, é muito importante aí pra gente. Fechamos. Gente, eu vou estar deixando uma outra bateria de exercícios pra gente essa semana, aí pra semana que vem a gente tá corrigindo na videoaula também de novo. Galera, espero que o final de semana de vocês tenha sido tranquilo, com a família, que esteja todo mundo em casa em paz, com saúde, tudo tranquilo. Vamos continuar essa quarentena aí, muito cuidado, lavando as mãos aí. Gente, até a próxima aula, um beijo no coração de vocês, tudo de bom, fui!